Olá, segunda série. Nessa aula 8, vamos dar continuidade aos nossos estudos de dilatação. Então, na aula anterior, nós vimos a dilatação linear. É aquela que acontece em apenas uma dimensão. Um exemplo, a dilatação de um fio de cabelo. Então, o fio de cabelo ele vai apenas se expandir na dimensão do comprimento. Hoje, vamos ver a dilatação superficial. Tá? Então, olha só. A dilatação superficial vai ser dada em função de uma área. Então, por exemplo, eu posso pegar aqui uma chapa. Essa chapa aqui, ela vai se dilatar tanto em relação ao eixo X quanto em relação ao eixo Y. Tá? Então, observe aqui que essa chapa está se dilatando linearmente duas vezes. Tudo bem? Então, a dilatação superficial ela vai envolver dilatações que a maior grandeza envolvida é a área. Tá? Observe aqui, se eu pegar x vezes y é a área. Então, a área dessa placa vai ser x vezes y. Então, essa placa aqui ela está em uma determinada temperatura, uma temperatura inicial. Tá? Se você aumenta essa temperatura, você vai aumentar essa área. Você vai aumentar tanto o valor em x quanto o valor em y. Então, aumentou a temperatura, né? Passa para uma temperatura T. Então, a área dessa placa passa para uma área AF, área final. Tá? Então, dilatação superficial, eu tenho duas dimensões se dilatando. Anteriormente, a gente tinha apenas uma. Tá? E nós vamos ver uma dilatação em 3 dimensões? Sim, vai ser o assunto da próxima aula. Então, vamos focar aqui por hoje na dilatação superficial. Então, está aqui, ó, de maneira semelhante que nós fizemos na última aula. Então, variação da temperatura, vocês já sabem, né? É a temperatura final menos temperatura inicial. Observe aqui que eu estou chamando de temperatura sempre a grandeza T maiúsculo. Mas tem livro que traz a temperatura como sendo θ, para você não confundir com o tempo. Tá? Mas a gente podemos usar as duas, os dois símbolos, tanto T quanto θ, tanto faz. Tudo bem? Então, a variação da área é a área final menos a área inicial. Como nós fizemos anteriormente, observe que a variação dessa área está diretamente ligada, é diretamente proporcional à temperatura. Quanto maior a temperatura, maior vai ser essa dilatação. E claro, maior vai ser a dilatação, quanto maior vai ser a área inicial. Ou seja, a variação da dilatação da área está diretamente relacionado com a área inicial. Quanto maior essa área inicial, maior vai ser a variação. Tá? Então, vou juntar todas essas informações, vou colocar em apenas uma equação aqui. Ó. Então, tenho que a variação da área é igual a 2 vezes. Por que 2 vezes? Porque eu tenho duas dimensões se dilatando, tanto o eixo x quanto o eixo y. Aqui eu coloquei 2 vezes alfa. Quem é a alfa? A alfa nós vimos na aula anterior. A alfa é o coeficiente de dilatação linear. Tá? Então, vai ser 2 vezes alfa, vezes a área inicial, vezes a variação de temperatura. Tá? Observe que a partir de agora, como eu estou falando de área, eu não preciso mais escrever isso aqui, ó, 2 vezes alfa. A gente costuma juntar essa informação aqui e colocar apenas beta. Tá? Então, a equação da dilatação superficial vai ser variação da área é igual a beta vezes a área inicial vezes variação de temperatura. Mas quem é beta? Quem é beta? Beta é 2 vezes alfa. Agora, preste atenção que muito aluno erra nisso. Então, você vai ter que observar o exercício. Se o exercício falar assim, considere uma placa. Placa é a função na área. Né? Então, a placa vai dilatar em relação à área. Então, ele fala assim, uma placa de dilatação linear. Então, se ele falar de dilatação linear, você vai usar essa equação aqui. Tá? Agora, se ele fala assim, considera uma placa que o coeficiente de dilatação superficial é 5. Então, você usa essa equação aqui. Então, tem que observar isso no enunciado. Se ele fala dilatação superficial, você parte para diretamente essa outra equação aqui. Se ele falar dilatação linear, você usa a primeira. Tá? Tem que prestar atenção no enunciado de cada exercício. E uma outra forma de escrever essa equação aqui é colocando em evidência essa área inicial. Né? Então, quem é a variação de área? Variação da área é a área final menos a área inicial. Eu jogo a área inicial
para o outro lado, para o lado direito, eu fico com essa equação aqui, ó. Então, a área final é igual à área inicial vezes, abre parênteses, 1 mais beta vezes ΔT, fecha parênteses. Então, se ele pedir a variação da área, você pode usar essa primeira ou a segunda equação. Se ele pedir a área final, é melhor você já usar a última equação, tá? Mas isso daqui é importante, tem que observar isso. Se no enunciado ele fala dilatação linear, usa esse daqui. Se ele fala dilatação superficial, usa essa daqui, tá? Então vamos lá. Então um exemplo da dilatação superficial. Um exemplo da dilatação superficial é aqui, ó. Então, ó, o espaço deixado entre os trilhos do trem de ferro por causa da dilatação. Então, normalmente você deixa um espaço entre o trilho, por quê? Porque no verão o corpo se dilata, então ele expande, ele vai expandir. E no frio ele se contrai, então ele diminui de tamanho. Então, se você não deixasse esse vão aqui entre os trilhos, poderia acontecer um rompimento, né? Ele poderia quebrar aqui e se romper. Então, por isso que é deixado esses vãos para quando o corpo estiver aquecido, ele se dilatar e preencher esse vão aqui. Tudo bem? Então, esse é um exemplo da dilatação superficial e de qualquer outro tipo de dilatações. Tá? Então, na próxima aula, vamos ver a última dilatação, que é a dilatação volumétrica. Tchau, tchau, gente.